Olá, sou Carla Diniz, fisioterapeuta. Estou aqui com mais um vídeo para esclarecer e explicar mais uma estrutura do nosso corpo. Hoje o tema será joelho, essa estrutura fantástica que liga o nosso tronco, quadril, nos pés, nos tornozelos. Uma responsabilidade extrema, certo? Para o nosso corpo. Estou aqui com o Lucas, ele vai nos ajudar a aprender um pouco sobre essa articulação. O joelho, ele é formado pelo fêmur, que é esse osso grandão da nossa coxa, pela tíbia, a patela, que fica aqui na frente, aquele ossinho redondinho, em cima na frente da articulação. E a gente tem também a fíbula, que é um ossinho bem fininho, que muita gente nem sabia que existia, que fica bem aqui do lado da tíbia. É um movimento, é uma estrutura extremamente interessante. Existem os ligamentos. O que são os ligamentos? Os ligamentos, eles ligam osso ao osso. O ligamento, ele fica lá dentro da nossa articulação do joelho e ele evita o deslizamento, o escorregamento da tíbia e do fêmur. Se não tivéssemos esse ligamento, o nosso joelho seria solto, ele estaria deslizando para frente e para trás. Existem os ligamentos colaterais, eles ficam colateral lateral, que fica na lateral do joelho, colateral medial, que fica aqui na parte de dentro do joelho. Agora temos os tendões. O que são os tendões? Os tendões ligam um músculo ao osso. Então, um dos principais tendões são os tendões suprapatelares e o infrapatelar. Eles são de grande importância. Temos os músculos. O que são os músculos? Que dão a estabilidade do movimento, a qualidade do movimento. Então, e temos também o menisco, que serve para quê? Um amortecedor dentro da articulação do joelho, entre o fêmur e a tíbia, que serve como amortecedor, que faz com que os ossos não sejam lesados, danificados, desgastados. Agora então, já falamos dos ossos, dos ligamentos, dos tendões e dos meniscos. Essas são as principais estruturas do joelho. Agora você imagina quando uma dessas estruturas acontece uma lesão. O que acontece com o joelho? Um desequilíbrio total do movimento. Agora, outra coisa interessante. Se tem um desequilíbrio da articulação do joelho, qual é a chance que pode afetar o quadril, o tornozelo, os movimentos normais da articulação? É muito grande. É uma articulação que qualquer desequilíbrio estrutural pode afetar até a coluna, porque imagina, uma lesão no joelho, a gente começa a mancar. Se não cuidar, pode afetar outras articulações, como quadril, coluna, e pode acreditar, muita gente desenvolve até problema de cervical. Então, quando a gente pensa em tratar de uma articulação, a gente realmente tem a nossa obrigação como fisioterapeuta, ver o paciente como um todo, não só como uma articulação isolada, porque existem os mecanismos de compensação. As principais lesões do joelho são as tendinopatias, as inflamações dos tendões. Por que acontece isso? Pelo mau funcionamento ou pelo uso excessivo da articulação, sobre a sobrecarga desses movimentos. O que acontece? Existe o processo inflamatório, as tendinites. Por que acontece isso? Quando o paciente executa um movimento que vai dar atrito nesse tendão, um movimento incorreto, que seja de extensão, que seja de flexão do joelho, ele sobrecarrega a articulação, sobrecarrega o tendão. E se o músculo não estiver forte, estruturado para aguentar, sobra ali para o tendão. Artroses, que são os desgastes ósseos da cartilagem e os desgastes ósseos. O que acontece? Também pode lesionar o tendão, pode afetar o tendão. As principais lesões são as lesões suprapatelar e infrapatelar. Esses são os tendões mais acometidos do joelho. Existem outros músculos que se inserem aqui no joelho. Hoje eu estou dando o exemplo desses dois, que são as principais causas de dor no joelho. Desequilíbrio da patela. A patela às vezes pode ser alta, pode ser baixa. Por que isso? Por um desequilíbrio muscular da musculatura na coxa ou aqui de baixo do joelho. E aí toda a parte não só de cima, né, como de dentro, de fora, todas as estruturas
que compõem a articulação do joelho. Uma fraqueza da articulação do quadril pode compensar os tendões do joelho e afetar as articulações. Rupturas ligamentares, quando rompi o LCA, que é o ligamento cruzado anterior. O que acontece? O joelho ele dança. O teste que fazemos no consultório é esse, os testes de gaveta, para saber o grau que foi lesionado esse ligamento. Por que acontece isso? Pelo desgaste, pelo uso excessivo, pela falta de qualidade de movimento. Aí fala, mas não vai jogar bola? Não, vai jogar bola. Mas eu sempre falo para os pacientes, se você pratica um esporte e você quer seguir praticando esse esporte, faça alguns exercícios antes ou os dias alternados para cuidar dessa articulação, para você sempre poder praticar o esporte. É o uso repetitivo da coxa no futebol, a velocidade, o impacto que dá na bola, o tenista com aqueles freios das corridas laterais, posteriores na quadra. É muito movimento para essas articulações e algumas pessoas acabam se lesionando os tecidos, as estruturas do joelho. Existem as doenças degenerativas. As doenças degenerativas podem vir por idade, que acomete as articulações, aí tem que ver toda a parte de estruturas ósseas, osteoporose, osteopenia, para saber o porquê que está acontecendo isso, e é tratável. Então é outro sintoma de dor no joelho é causado por essas doenças degenerativas. Existem as doenças autoimunes, que também causam muitos processos inflamatórios nas articulações, e o joelho é muito acometido também. Então é extremamente importante avaliar por que aconteceu essa lesão. E mais um detalhe que eu pulei. Existe a lesão, a ruptura dos ligamentos colaterais. Por que acontece isso? Sabe quando põe o pé no chão e você torce o joelho? As pessoas falam, senti. Pode ser também por lesão, por fraqueza ou instabilidade das estruturas laterais do joelho. Ou quando acontece também do pé fixar no chão e você torcer, são lesões de menisco. Normalmente, as lesões traumáticas causadas pelo esporte acabam lesando o menisco e os ligamentos. E as degenerativas são aquelas construídas no decorrer da nossa vida. A gente vai deixando, a gente sente uma dorzinha, vai lá, toma um anti-inflamatório e não vai ver a causa do problema. Que uma hora o anti-inflamatório não vai fazer mais efeito, pelo contrário, vai dar dor no estômago. Ele é importante tomar? É importante. Graças a Deus existem os analgésicos e os anti-inflamatórios. Mas a ideia é evitar chegar nesse ponto. Uma cirurgia de joelho, de ligamento, pode durar de 3 a 6 meses. Então, mas é legal trabalhar na prevenção, não deixar que chegue nessa situação de cirurgia. E, gente, é super possível evitar. De verdade, trabalhando com exercícios corretos, com qualidade do movimento, não é só executar um movimento. Eu falo para alguns pacientes, não faça exercício escutando música. Ou se não faça, pode até escutar uma musiquinha, mas pensa que você tem que sentir o movimento que você está fazendo. Sabe? Pensar, falar assim, olha, eu tô agora, não sei, tô ali cuidando da articulação do meu joelho, sente o que você tá fazendo, é qualidade de movimento. Não adianta eu chegar lá e ficar estendendo, baixando a perna, descendo a perna. Começa já a pensar em construção de um corpo. E isso realmente você tem que ter o pensamento ali na estrutura e cuidar da articulação. É incrível como as pessoas que fazem os exercícios, vivendo o exercício, elas melhoram, porque estão percebendo o que está fazendo, estão sentindo o que está fazendo, tá? E as articulações agradecem. Vocês já viram aquelas pessoas que quando estão na frente de uma escada, os idosos acontece muito isso, é uma mega operação, tipo tem a escada, não sabe se desce de lado, se desce de costas e vai ajeitando o corpo para como executar e conseguir alcançar, chegar ali no final do trajeto sem dor. Ou senão vai num hospital, acontece muito, os pacientes estão lá com dor, olham aquele corredor gigante e falam, meu Deus, como que eu vou cruzar isso? Ou vão viajar
estão no aeroporto e falam, nossa, eu nem vou viajar porque eu lembro que esse aeroporto, corredor, eu vou ter que pedir cadeira de rodas porque meu joelho dói, eu já vai com a bengala, e aquela mega operação para poder realizar a atividade, as atividades da vida diária. Agachar, então. Quando a gente dobra o joelho, é o maior contato da patela com o fêmur. Então, se não tiver com deslizamento perfeito, dói, porque acontece o impacto dessas estruturas. Então, quanto melhor for a função do seu joelho, esses movimentos entre a função dos ossos, né, o fêmur, tíbia, a função dos ligamentos colaterais, que são dos dois lados, ligamentos cruzados que estão lá dentro, função do tendão, do escorregamento do tendão, para a função dos músculos. Vocês perceberam que é um equilíbrio de movimento perfeito? É um equilíbrio de movimento perfeito as nossas articulações. Nós temos que cuidar. Vai ser melhor para você executar qualquer tarefa. Ah, mas com a idade é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não pode aceitar as coisas como, é assim mesmo, tem que aceitar. Não, eu tenho idosos que brincam no chão, eu tenho idosos que fazem stand-up, eu tenho... gente, é cuidar da articulação para exercer as atividades. Igual cuida do carro, cuida da casa. Tem que pensar nisso. A nossa principal casa que a gente habita é o nosso próprio corpo. Isso que as pessoas têm que entender. E quanto antes cuidar, e eu vou insistir, eu sempre falo, deveria ter consciência corporal e ensinar as articulações do corpo e como funcionam as articulações do corpo na escola. Para as pessoas já virem com a consciência da prevenção. A importância de cuidar do corpo é um incentivo ao esporte com qualidade. Outra coisa, alterações da patela. A patela, ela pode ser mais alta, ela pode ser mais baixa. O ideal é que ela fique aqui no meio, mesmo para melhor função. E isso tem como direcionar através dos movimentos. Outra coisa, quem tem estalos no joelho, fala, ai meu Deus do céu, eu escuto assim, ou se não, tem pacientes que estão sentados, vai levantar e já parece que vai, sabe, assim, estraçalhar o joelho, começa a ter aquelas crepitações. São por problemas degenerativos, podem ter estalos pela lesão de menisco, e aí qualquer movimentozinho parece que vai desmontar. Sabe perna de boneca quando pega e desmonta? As pessoas falam, cara, parece que vai desmontar meu joelho, que vai falhar tudo e eu vou cair no chão. É pela falta de estabilidade da articulação, envolvendo todas essas estruturas que eu já expliquei aqui para vocês no vídeo. Isso principalmente a condromalácia, que são as degenerações da articulação. Um vilão crucial do joelho, qual que é? O excesso de peso, a carga, a sobrecarga nessa articulação. Eu sei que tem pessoas que não se importam, eu sou assim mesmo, eu gosto, mas gente, com o tempo o peso prejudica as articulações. A limitação dos movimentos, a chance de uma ruptura de menisco é muito grande. E outra coisa, vamos criando movimentos compensatórios. Então o excesso de peso é um que tem que ser assim, super importante para quem quer cuidar das articulações do joelho. Quantas vezes, né, a pessoa, o idoso está sentado, quer brincar com o neto de qualquer jeito, sentou, e para levantar é outra mega operação, tem que ver a família inteira levantar o parente do chão, porque não consegue. Aí quando vai levantar, não sabe nem para que lado que vai, qual que é o jogo para levantar, e vai levantar porque o joelho dói. Aí é aquela posição que você não entende nem como foi criada, mas foi uma posição compensatória, e aí vai lá e fisga a coluna. E acontece isso mesmo. E aí vai lá para o anti-inflamatório, porque ficou sentado no chão, aquela mega operação para levantar, ficou sentado compensando o movimento também, e aí vai para o anti-inflamatório. Nada contra os anti-inflamatórios. Graças a Deus que eles existem para salvar as pessoas da crise da dor. Agora imagina, não cuida dessas estruturas, tudo que podia ser cuidado antes, tá bom? Aí vai lá no ortopedista, já tá um grau de degeneração, ou de ruptura, ou de tendinite, de bursite, que é a inflamação da bolsa do joelho. Começa a ideia das infiltrações, que ajuda, tá? Não é questão de ser contra, não, eu sou a favor da medicina, eu acho que tudo vem pro bem.
É só saber administrar esses tipos de condutas. Aí começa, já teve a ruptura, tem que operar. Aí mais um tempo de pós-operatório, medicação, cirurgia, afastamento de trabalho, não pode exercer as funções, fisioterapia, que aí também é um tempo longo, um período longo de tratamento. Pacientes que chegam às próteses de joelho, né, as temidas próteses, que graças a Deus também existem as próteses para trazer vida para as pessoas que têm a lesão, né, das articulações do joelho, quando já está num grau que está tudo corroído, tudo bem danificado e a dor é insuportável. Os pacientes acordam com a dor noturna. Então, graças a Deus existem a prótese sim. Quando bem feitas, bem indicadas, elas são um sucesso. E bem tratadas depois no pós-operatório. Então é bem legal, eu falo que a ideia dos vídeos é apresentar para vocês as estruturas. Quais são as dicas quando se tem dor no joelho? Primeiro, parar a atividade que está dando a sobrecarga na articulação do joelho. Então vai lá, tira o que está sobrecarregando, dá uma pausa. Por quê? O corpo é inteligente, ele tem que ter o tempo dele para se restabelecer. A gente tem mecanismos de defesa, mecanismos anti-inflamatórios no nosso próprio corpo. Eu falo para os pacientes, quando tem dor no joelho, nunca dormir com o joelho totalmente estendido. Colocar uma almofadinha atrás do joelho para descansar a articulação do joelho. Ela fica ali, quietinha, em repouso. Se o médico orientou a tomar anti-inflamatório, um analgésico, ok, não tem problema nenhum não. Quando chegou isso já na fase da dor, o que eu não acho legal. Aconteceu isso, tomou o remédio, melhorou, não fica só nisso, procure evitar um novo episódio de dor, tá bom? O gelo é muito bem-vindo na articulação do joelho, principalmente quando apresenta inchaço. E sempre pensar que o membro, a perna tem que estar um pouquinho mais elevada do que o tronco, para ter o retorno do líquido que tem que ser drenado e voltar ali para o coração para drenar esse inchaço, tá? Uso de joelheira. Eu não gosto das joelheiras com furo, eu prefiro as joelheiras inteiras, tá? Que protege a articulação. E quando que se usa a joelheira? Olha, eu não gosto de usar nada que prenda uma articulação, a não ser que seja extremamente importante, que esteja naquela fase que você está com receio, com a insegurança do movimento, no meio de um tratamento só para não desequilibrar, mas quanto mais o corpo conseguir se cuidar sozinho, fortalecer, estabilizar todas essas lesões ou a lesão que está te causando a dor, eu prefiro. Mas aí tá bom, vai lá, tá com medo, coloca a joelheira e protege a articulação do joelho. Quando a lesão é suprapatelar, do tendão supra, vocês devem olhar nos exames, quem já teve esse tipo de dor, que é em cima da patela, aqui em cima do joelho, a joelheira dá uma sustentação, ok. Quando é embaixo, já viram jogador de futebol, jogadores de vôlei que usam uma tira aqui embaixo para dar uma sustentação no joelho? Nós fisioterapeutas fazemos muita bandagem para segurar um pouquinho mais a articulação do joelho, tá? Outra coisa, não esquecer, como eu sempre falo, nenhuma articulação é sozinha. Então, temos o quadril, temos o joelho, temos a coluna. Tudo isso é importante para o funcionamento do joelho. Se a gente tem uma descompensação no quadril, o que acontece? O joelho vai sentir. Se a gente torceu o pé e o pé não voltou a funcionar do jeito que deveria, vai sentir o joelho. Eu tô com um paciente, o que aconteceu? Ele tá com artrose no quadril e ele quer segurar a cirurgia, ele não quer operar, tem indicação cirúrgica, porque tá bem danificada a articulação dele, praticamente não tem articulação ali, tá bem corroída, tá bem sofrida. Ele quer esperar um pouco, estabilizar ou esperar ter mais idade para operar. Só que o que acontece? O joelho já tá sentindo. Tá? Sem julgamento, se opera, se não opera agora, não é essa a questão. Eu só tô querendo dizer o seguinte, quando uma estrutura tá sofrendo, pode afetar as outras. Outra coisa, muitas vezes a gente vai tratar o joelho, só que a causa do problema não tá aqui. Tá aqui na coluna vertebral. Um pensamento de raiz nervosa pode acarretar problemas
no joelho. Então, muitas vezes os pacientes falam, cara, por que você está mexendo na minha coluna se estou com dor no joelho? Eu estou verificando se tem compressão, se as vértebras da lombar estão funcionando, estão com mobilidade normal, ou se estão com pouca mobilidade ou muita mobilidade, para ver se não está sendo algum problema ali da coluna que está afetando aqui o joelho. Então, a ideia de construir um corpo com funções corretas, com funções harmônicas, isso é difícil? Não, não é difícil. Eu vou ensinando nos vídeos passo a passo como poder imaginar a construção do corpo, cuidando das articulações de forma saudável, prazerosa, tá bom? Com exercícios funcionais fáceis. Se vocês conhecem alguém que tem dores no joelho, compartilha esse vídeo com ela. Aí eu vou pedir para vocês também dar um like para ter um retorno quanto vocês estão gostando dos vídeos, achando interessante. Para mim é muito importante saber disso, tá bom? Se inscreva no canal que toda semana a gente está postando vídeos sobre o nosso corpo, sobre as principais articulações. Eu estou descrevendo uma a uma para apresentar para vocês as articulações e depois eu vou tratar de uma maneira globalizada do corpo, que é essa ideia da construção de um corpo sem dor, tá? Então é assim, a ideia é poder sempre o paciente agachar, o paciente sempre poder fazer o esporte que gosta, que seja em mais intensidade, menor intensidade, ter o prazer de se mover, de cuidar do próprio corpo. Então, eu vou passar alguns exercícios, eu quero que vocês façam junto comigo, tá bom? E para a gente poder cuidar dessa articulação tão interessante que é o nosso joelho. Outra dica importante, vai começar uma atividade física, faz com pausas, não faz tudo, eu quero ficar forte, então vai sobrecarregar todas as articulações, não faça isso. Todo começo de atividade física, de exercício, é de forma gradual, com educação do movimento, conhecendo o movimento, vendo as suas articulações se estão sofrendo, aí dá um passinho para trás. Não vai de cara sobrecarregando, não é por aí achando que o nosso corpo aguenta tudo e pode fazer tudo da maneira que bem entender. Ele precisa ser respeitado. Tem dor? Diminui a intensidade, dá uma pausa nos exercícios. Não estou falando de uma semana não, de um dia. Eu sempre recomendo atividade física. Para quem não tem dor, pode fazer todos os dias? Pode fazer sim, mas alterna os exercícios. Para quem tem dor, respeita um pouquinho, qualquer coisa dá um descanso, vai aos poucos, vai conhecendo o próprio corpo. E tem como construir um corpo e virar os exercícios uma prática prazerosa no dia a dia, tá bom? Eu quero sempre que os pacientes levantem da cadeira sem o apoio dos braços. Usar ali e fazer força do impulso da coluna para levantar. Eu quero que use a coxa, tá bom? Que esse joelho não incomode no levantar da cadeira. Que de manhã o paciente acorde, não com aquela sensação, deixa eu sentir aonde o corpo tem que se encaixar, onde o corpo tem que deixa eu encontrar meu corpo. Não é assim que muitos acordam? Nossa, aí eu vou começando a me mexer e vou começando a conseguir fazer os movimentos. Então essa é a ideia, tá bom? Eu vou mostrar os exercícios, espero que vocês executem aí os exercícios e qualquer dúvida escreva aqui, façam seus comentários, tá bom? Tchau, tchau! Olá! Agora eu vou demonstrar os exercícios do joelho, tá bom? Espero que vocês consigam fazer aqui comigo. Vamos cuidar dessa articulação para não ter nenhum tipo de dor, tá? Vamos lá. Deitar. Sempre ensino para os pacientes, não é porque vai cuidar ali de uma única articulação que não vai deitar alinhado com o corpo. Então, deitou, realizar pelo menos 2 vezes a ponte. Puxa o ar, solta o ar. Primeiro o pubis, vai subir a coluna. Puxa o ar, solta o ar. Eu vou levantar meu braço só para perceber como que eu desço, vértebra por vértebra. Olha aqui, para lubrificar bem as articulações da coluna. Chegou aqui, ó, coluna tá o pubis, o lombar tá lá apoiado, depois eu empino um pouquinho o bumbum. Puxo o ar, solto o ar. Quadril. Vou subindo vértebra por vértebra. Puxo o ar, solto o ar. E vou descendo vértebra por vértebra. Vamos lá para os exercícios de joelho. Esses exercícios eu gosto bastante para cuidar bem da articulação, tá bom? Vai abraçar sempre, nunca em articulação, e sim
no meio do osso de sustentação, tá bom? Aproximar o máximo possível aqui da coxa e vai fazer esse movimento. Levar o pé lá para o teto e voltar 10 vezes. Realizou esse exercício? Na 10ª, mantém lá no teto, tá bom? Vamos lá? 1, respeitando sempre o seu limite de movimento e de dor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantém 10 segundos. Tem que sentir alongar toda essa parte daqui de trás da coxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Sempre com cuidado. Lembra que não é velocidade. A gente está cuidando das articulações. A outra perna. 1. Leva o calcanhar para o teto até sentir alongar a parte posterior da coxa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantém 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desce devagar. Esse exercício pode ser feito 3 vezes de 10 todos os dias, tá bom? Segundo exercício para mobilizar, eu falo que é a tríplice flexão. Lembra que eu falei no outro vídeo a importância de quadril, joelho e tornozelo? Deixa eu ir mais para cima aqui um pouquinho. Nós vamos fazer a bicicleta nos 2 sentidos. Reparem bem que eu vou movimentar quadril, joelho e o tornozelo, tá bom? Então, braços ali ao lado do corpo. Lembra que não é para ficar com a coluna chapada, não é essa a ideia. É sempre preservar as estruturas normais do corpo. É aqui, tá bom? Coluna grudada lá atrás vai depender da avaliação da coluna de cada um que eu vou ensinar no próximo vídeo, tá? E não é para hiperlordosar, fazer essa curva maior, é uma curvinha neutra, tá bom? Você pode colocar os braços aqui atrás da cabeça. Você pode colocar os braços aqui embaixo do quadril. Colocar a mãozinha aqui, tá bom? Na altura do bumbum. Ou deixar os braços retos. Eu vou deixar os meus braços retos, tá bom? Vamos lá, a gente vai fazer a bicicleta. O que é fazer a bicicleta? Ó, 90 graus, ó. Ó, meu pé puxa, desce reto. Ó, tríplice flexão, quadril, joelho, tornozelo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Reparem só se o joelho tá rodado bem para fora. Deixa eu arrumar meu sapatinho. 6, 7, 8, 9, ó, e 10. Descansa uns segundinhos. Vai fazer o contrário. Olha como pode um exercício mexer as 3 articulações. Simples, não é? Vai fazer o contrário agora, ó. 1 e dobra. 2, 3 e pode fazer junto, respirando. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Gente, esse exercício, ele é muito bom. Vamos lá, para outra perna, ó. Tríplice flexão, joelho, quadril e tornozelo. 2, 3. Não precisa fazer correndo, tá? Tô ensinando qualidade de movimento. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descansa. Agora vamos mudar o sentido do movimento, tá bom? Descansa um pouquinho, respira. Se sentir dor, lembre, diminui a amplitude, diminui velocidade, pode diminuir o número de repetições. E aos poucos isso vai aumentando, tá bom? Ao contrário. 1, 2, 3, tá acabando. 5, 6, 7. Gente, faz curtindo o movimento. 8, 9 e 10. E descansou. Este exercício também é para fazer 3 vezes de 10 para cada sentido. Simples, né? Os pacientes falam, é simples, então faça, que sorte sua, já que é simples. Faça. Isso é para cuidar das articulações, tá bom? Terceiro exercício. Esse é para pegar a parte posterior das pernas, tá bom? Lembra que não adianta cuidar só de uma estrutura. Então, vamos cuidar da coluna também. Respira. O que a gente vai fazer? Vai fazer a ponte. Então, lembra, vamos cuidar da coluna junto. Puxa o pubis, subir o quadril e vamos tirar a ponta dos pés do chão. Assim. E a gente vai ficar. Quanto tempo? 30 segundos. E fica empurrando o chão com seus calcanhares. Vai ficar ali 30 segundos. Deu os 30 segundos, o que a gente vai fazer? Descer o bumbum, encostou com a curva fisiológica. Eu vou tirar meus braços para vocês, não tirei só o calcanhar no chão. E vai subir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manteve de novo, mais 30 segundos. Percebam se você está apoiado igual, o equilíbrio está igual entre as duas pernas. Se não tem um quadril para cima ou outro para baixo. Força igual nos dois joelhos. Qual que é a intenção deste exercício? Parte posterior de coxa, que faz parte do joelho, tá bom? E mantém 30 segundos. Como vai descer agora? Vértebra por vértebra. Chegou ali embaixo, empinou o bumbum, desceu os pés, tá bom? Então, sempre pensar no contexto. Aqui, a intenção dos exercícios era para cuidar do joelho. A gente acabou mexendo com coluna, quadril, tornozelo e pé, tá bom? Sempre pensar que o importante é você entender que uma estrutura não é sozinha. Cuidar de todas ao mesmo tempo, tá bom? É pensar que pra gente cuidar do joelho, temos que cuidar do quadril, da coluna, do pé e tornozelo. Sempre respeitando as articulações adjacentes. Espero vocês, espero que pratique. Comente aqui
sobre o que você achou desses 3 exercícios. Tem N outros com N objetivos. Comente pra mim o que vocês acharam destes 3 exercícios, tá bom? Pro joelho. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!